e eu vi uma porta que não tem. E eu entrei. E aí eu desci uma escada. Eu achei que era uma escada normal. Aí eu cheguei lá, vi umas pessoas estranhas que me expulsaram e eu voltei. E aí no dia seguinte não tinha mais aquela porta. Tipo, simplifiquei. Sim. É, eu recebi um relato uma vez, juro pra você, de 3 pessoas diferentes que não se conheciam e se conheceram no dia do relato. E elas estavam no metrô Sacomã. O rapaz, primeiro que me mandou, ele falou assim: pô, Luciano, eu entrei no metrô, e isso é interessante pra gente, porque nós às vezes temos essa mania, e é muito saudável, na verdade não é nada ruim, eu sou escritor, eu faço isso desde pequenininho. Eu reparo nas pessoas, mas não por ser observador, nem tenho essa qualidade, não sou geminiano, tá, gente? É geminiano, não, perdão, virginiano, eu sou aquariano. Mas eu sei que tem pessoas que olham tudo assim e descrevem. Por quê? Porque aí elas conseguem criar personagens. Eu sou assim. Entendi. Eu gosto de ver pessoa, de repente, num transporte público, raramente eu pego, mas. E falo, pô, que legal, essa senhora dá um personagem. Aí eu decoro o jeitinho dela falar, pô, cria um personagem. Mas esse cara, ele é um cara normal, trabalha com TI. Ele entrou no metrô, Sacoma, quando ele entrou, olha, imagina você nessa situação. Tá sabendo de nada, nunca ouviu falar de Sete Além. Toma o metrô, entrou no vagão, não tem uma pessoa normal no vagão. Todas são sinistras, com a pele craquelada, com o olho meio amarelo, mas não é aquele amarelo de cirrose, tá, gente? É um amarelo mais leve. E as pessoas, assim, o metrô, o carro do metrô, o vagão, tá tudo quebrado. E essas pessoas ficam olhando para ele. Na hora Credo. que ele olha aquilo, ele não consegue. A gente não raciocina quando acontece. Muita gente fala, pô, por que não filmaram? Pô, você não tá numa situação assim. Ah, eu fui num safari e filmei o leão. Não é assim. Sim, você É uma não tá coisa. esperando. Te olhando, tu vai filmar. Cara, e é fora da sua. É fora do seu normal, assim. É que nem você. Sim. Você pega todo dia o elevador aqui para descer do prédio. Imagina você entrar e o elevador tá bizarro. Você não tá preparada para Você aquilo. não vai pensar em sacar o celular, você vai ficar Não pensando pensa. que estranho isso É, aqui. pois é. Eu entro no meu metrô, trem, eu entro todo dia, às vezes eu entro, cara. Você não entro tá e nem falo aí. automático, assim, É. eu falo assim, caraca, aí tem uma situação acontecendo do teu lado, o casal discutindo assim, que você vai parar pra prestar atenção, às vezes, ouvir o que o cara tá falando 5 minutos depois. Pois é. O trem já tá em outra estação já. E Cara, tu para, assim, às vezes a gente perde a estação de descer porque tá distraído. Imagina você prestar atenção se você tá em outro mundo, sei lá. Exatamente. E aí o cara disse que ele olhou pro lado e viu encostada na parede uma moça que era muito parecida com pessoas do nosso mundo. Tipo, pessoa igual você, igual a mim, igual a ele. Ele olhou pra moça e olhou pra um outro cara. E ele viu que os dois também estavam assustados com aquelas pessoas. Ele não conhecia esses dois. Meu Deus. Ele ficou lá, tremendo de medo. Quando parou na próxima estação, ele pulou. E os outros dois também pularam. Mais bizarro, ele embarcou na estação Sacomã. Quando ele desembarcou, ele estava na Sacomã também. Então ele não tinha saído do lugar. Não. Aí ele pegou a moça e ficou amigo dela, foram tomar um café, ela tremendo, e ele ficou falando assim, gente, o que aconteceu com a gente? Eles nunca tinham ouvido falar de Sete Além, então teorizaram um monte de coisa. Ah, a gente foi pro inferno. Ah, a gente, sei lá, era uma pegadinha do SBT. Pensaram em tudo. E o terceiro cara foi embora, não ficou com eles. E eu recebi relato dos 3. Caramba. Em momentos diferentes, assim. Eles contaram a visão deles. Nossa, mas esse caso, ele é bizarro. É muito bizarro. É muito bizarro. Como assim? Os 3 viram as mesmas coisas? Sim. Mas assim, a pessoa, ela não sai do lugar, ela tá aqui e do nada o negócio acontece e nessa realidade ela continua no mesmo local? É assim que funciona? Tem isso. A maioria é relato assim. Olha, eu tenho relato da pessoa, como eu te falei, passar num túnel com o carro com a esposa, e aí os dois me mandam relatos. Os dois não. Eles mandam juntos o mesmo relato. Mas também tem assim, da pessoa baixar pra pegar um negócio e voltar e já mudou tudo. Eu tenho um relato de moça que pulou na cama pra dormir, pulou na cama, levantou, falou, peraí, eu tô sonhando, porque meu quarto tá todo quebrado. Desceu pra falar com a mãe. Ah, inclusive você vai encontrar a Ju Cassini. Ela tem um relato de Sete Além. Sério? Assim, bizarro com a família dela. Se você tiver a oportunidade de perguntar pra ela, pergunta. A Ju tem um relato, assim, sensacional. O Daniel Pires, tem 2 relatos. O Daniel tava no cemitério. Esse cara que adora cemitério. Daí, meu amigo, Ele eu posso gosta, falar. né, Posso de falar, cemitério. Daí, meu amigo, eu posso falar. Beijo, Dan. Eu Tava falei pra lá gente ir essa semana. juntos no cemitério, eu e ele. Falei, Nossa. vamos ali perto do cemitério pra fazer bruxaria. A gente Que vai, horror, tô brincando. eu, o Daniel, o Thiago,
e mais um pessoal. Se você quiser ir de verdade, fala com a gente vai agitar, porque sabe que o Thiago é uma enciclopédia de cemitério, Ah, eu né? quero Então a ir gente pra avisa. fazer o... Ah, eu quero, no Ele vai tour. falar de tudo ali, mas a gente vai fazer as coisas de terror também. Ah, eu quero. Mas aí, olha só que incrível. O Daniel foi no cemitério e ele adora filmar e falar que é o túmulo do fulano e o fulano, né? Ele adora falar essas coisas. Quando ele foi mais para um canto do cemitério, eu não lembro qual é agora, me desculpa, ele começou a ver sobre, acho que é da cidade que ele veio lá, esqueci o nome. Ele começou a ver que o sobrenome era igual dele, Pires Martins. E era um monte de gente. Ele lembra até os nomes, ele lembra. E era uma família de pessoas do sobrenome dele. E ele falou, pô, que legal, deve ter uma relação com a minha família. Ele não filmou, ele só ficou olhando. Ele falou, vou chamar a minha família que tá aqui no cemitério para todo mundo ver. Nossa, eles vão ter que identificar quem são esses antepassados nossos. Ele falou que tinha até criança, tinha um monte de túmulo ali. Correu para chamar a família. A família falou, pô, vamos ver. Voltou lá, não achou esse lugar mais. Comentou com o coveiro falou, não tem esse lugar. Tudo bem, você fala assim, Luciano, mas aí é um relato sobrenatural, não é de Sete Além. Eu concordo, ele não ouviu a palavra Sete Além, nada disso. Mas o que eu tô querendo dizer, ele teve uma troca ali de, sei lá, universo, de mundo. Ele foi para algum lugar. Sim, ele foi. algum lugar diferente da realidade. E ele mesmo, num evento que ele foi, agora eu também não me lembro, ele até me mandou um áudio no dia. Ele falou, Luciano, pelo amor de Deus, é porque eu tô te chamando aqui no canal que tá acontecendo isso. Eu falei, pensei, tomara que não, porque a Giovana tá me chamando aqui também. Tomara que não aconteça nada com ela. Bom, enfim. Ele desceu o elevador ele tava num evento, tava num prédio, num hotel. Ele desceu até o térreo, foi. Cadê o porteiro? Cadê todo mundo do prédio? Prédio todo quebrado. Aí ele falou, vou pra rua. Não, vou voltar pro elevador. Assim, ele teve uma presença de espírito. Eu não sei se eu teria. Ele, vou voltar pro elevador. Ele voltou, apertou pra ir no andar dele de novo, apertou o térreo de novo, tava normal. Meu, que bizarro. E eu lembrei você falando disso. Olha lá. Sempre tem. Eu conto a pessoa, eu lembrei. Aí. Pergunta, vai. Não, depois mas eu fala conto o isso, meu eu vou relato. contar. Depois eu conto. Então, você falando que a galera é uma parada muito rápida, assim, que acontece às vezes e tal. Tu nunca recebeu um relato de uma pessoa que foi e falou, cara, eu fiquei semanas lá preso, quando eu voltei pra cá tava diferente. Ou então fiquei lá, parecia que eram vários dias, quando eu voltei eu ainda tava deitado na cama, eu acordei de manhã, alguma coisa assim. Alguém que passou a noite em Sete Além? Existe uma parada dessa de tempo, um negócio meio... Porque você tá me falando isso aí, eu tô montando um filme Cara, na minha cabeça. você tem que entrar no nosso canal lá, porque tem relatos onde, até recentemente eu contei um, mas tem vários antigos assim, inclusive. A pessoa, ela chega em Sete Além, ela comunica com alguém, ela encontra outra pessoa que tá de mochila e fala, pelo amor de Deus, eu tô aqui há 6 meses, me ajuda. Aí o cara fala, calma, a gente vai voltar, tá tudo bem, não sei o quê, nananã. E aí a pessoa dá uma dica e fala assim, porque, nossa, eu tenho que voltar pra minha casa. E aí ela dá uma dica e ela fala assim, por exemplo, ele fala assim, desde quanto tempo você tá aqui? Ela fala, foi em janeiro, foi agora em janeiro de 2028 que eu me perdi. O cara fala, mas a gente tá em 2025. Nem é 25, esse relato é antigo. 2023. Então a pessoa ainda vai. Aí quando ele volta, ele fala pra mim assim, Luciano, por favor, conte esse relato e avise que a menina se chama Aline, ela estuda no colégio tal, e ela um dia vai pra Sete Além, porque eu encontrei ela lá, mas ela é no futuro. Ela ainda não foi. Você entendeu a zoeira da cabeça? Ó, só pra contar pra vocês, eu não contei pra ninguém isso aqui. Tem um relato de uma menina de Porto Alegre, perdão. Ela tava na escola e ela achou uma menina estranha. Sempre começa a pessoa, ela viu uma menina estranha na sala de aula, uma menina nova. A menina saiu da sala, ela seguiu a menina. Ela, professora, posso ir no banheiro? E seguiu. Só que, coitada da menina estranha, não era nada demais, era normal. Quem se ferrou foi ela que estava me contando o relato. Por quê? Ela disse que ela saiu no corredor e viu uma porta aberta. Ela falou, a menina nova entrou ali. Ela queria fazer bullying com a menina. Quando ela entrou nessa porta, a porta fechou, ela estava numa biblioteca que não tem na escola dela. E lá ela conheceu 2 pessoas, um rapaz e uma moça. Ela ficou amiga desse rapaz e dessa moça. O rapaz estava lendo o livro Capitães da Areia.
Caramba. E a moça, eu não lembro, que a moça tinha um detalhe lá do nome e tal. Um universo próximo, então. E aí eu sei que ela tinha uma coisa horrível ali, que era uma espécie de bibliotecária assustadora. Uma pessoa que estava colada. Eles viram uma pessoa deitada na poltrona que parecia que estava queimada. Só que a pessoa abriu o olho e levantou. E aí eles ficaram com medo. Só para resumir para você, quando ela conseguiu sair desse lugar, saiu pela mesma porta tal, tinha passado ali 2 dias, mas ela tinha ficado 3 horas em Sete Além, mas a mãe dela estava procurando ela há 3 dias. Meu Deus. Aí, só para vocês terem uma ideia, ela falou, fiquei amiga da menina estranha, hoje a gente é melhor amiga. Eu não sei que história é aquela, não sei onde eu fui, não sei se eu tive um surto, não sei, porque a psicóloga da escola disse que eu tive um surto e eu inventei a história para fantasiar, porque acontece, é verdade, a gente sabe. Às vezes acontece coisa tão feia pra você que a sua mente inventa uma coisa colorida É verdade. pra você, vocês sabem, né, pô, de crimes verdadeiros, daquela realidade, sair daquela né? realidade. Tem até um filme horrível, mal feito pra caramba com a esqueci o nome da moça, que é sobre isso, inclusive. Mas enfim, aí ela vai na biblioteca no ano seguinte da escola e pega o Capitães da Areia e tem uma dedicatória para ela do homem que se chama Inácio, que é um aluno que estudou em 1954 nessa escola. Meu Tipo assim, aquele Deus. menino não era do mesmo tempo que ela. E ela nunca soube. E aí ela fala, provavelmente a moça ainda vai vir. Eu não lembro por que ela dá esse motivo. Mas eu falo, pô, que bacana, meu. Aí você fala, Luciano, você acredita 100% nisso? Eu acredito no meu relato do ônibus. Esse eu acredito porque eu vivi. Uhum. Mas aí, de repente, eu sento aqui contigo. Aí a gente acaba de gravar, corta, você fala assim, Luciano, eu vou te contar. Já aconteceu isso, tá em podcast. Eu não quis contar aqui aberto, mas eu vou te contar um relato pessoal. Aí a pessoa me conta um negócio. Aí eu acredito. Eu não tenho por que duvidar. Poxa, eu vou te contar assim, a real. Eu conversei com um senhor que o cara, ele é... Isso não é Sete Além, mas eu quero que você me explique o que é. Esse senhor, ele é militar, ele já tem 60 e poucos anos, ele é nascido no Rio de Janeiro. Ele falou, não fala meu nome, mas você está vendo meu rosto, eu estou aqui na sua frente, eu sou um homem, eu tenho netos, e eu não tenho intenção de mentir. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. Aí ele fala, nasci e cresci no Rio de Janeiro, numa cidade tal, do estado do Rio, próxima à capital, que ele não deixa nem eu revelar. Aí ele fala, lá, eu e o meu irmão, a gente ia muito num lugar ali chamado Barrão pra jogar bola e porque tinha festa junina. E a gente ia lá paquerar as meninas tal, e era um lugar muito legal. E eu entrei na carreira militar. E quando eu era lá comecinho do militar, eu conheci um menininho da minha rua que queria ser militar. Eu fiquei dando conselhos para esse garoto, fiquei melhor amigo dele. E esse menino virou cabeleireiro, mas o sonho dele ainda era ser militar, e ele cortava meu cabelo de graça. Até que o exército me alocou no sul. Isso tudo do Rio, ele foi para o sul. Lá no sul, ele conheceu uma garota e casou, nunca mais voltou para o Rio. Casou e teve 2 filhas, e ficou morando no Rio para sempre. No sul. Quando ele queria ver no sul. Quando ele queria ver a família dele, ele mandava o pai, a mãe e o irmão virem para o sul. Ele não ia mais para lá. E aí eles vinham, tal, curtiam lá o sul. Um dia, 2020, o pai dele ficou doente. E a mãe falou, não dá pra gente ir aí, você vai ter que vir aqui visitar seu pai, porque eu não sei se ele vai falecer. E aí ele falou pra esposa e filha, finalmente vocês vão conhecer o Rio de Janeiro. E foram. Ele disse que quando ele chegou no aeroporto, pegou um Uber. O Uber já foi levando ele pra cidadezinha, ele já estranhou. Ele falou, cara, tá diferente esse caminho, mas tudo bem, faz 30 anos que eu não venho. 30 e poucos. O Uber foi quando o Uber chegou e falou, aqui tá a casa do senhor. Ele falou, cadê? Tá aqui do outro lado. Ele olhou e falou, inverteu a mão da rua, porque a casa dos meus pais, a minha casa que eu nasci, era desse lado e tá desse. Aí o homem falou, às vezes inverteu, né? Passou muitos anos. Ele, não, mas a serra tá ali. Não tem como a serra tá ali e a casa tá desse lado, porque a serra era ali e a casa era desse lado. Já é estranho isso, mas tudo bem. Desceu. As filhas conheceram lá a casa onde o pai cresceu, tal, tudo bem. E graças a Deus o pai dele foi melhorando de saúde. Que era uma doença, algo simples.
Podia ser grave, mas ele foi melhorando. E aí o pai dele, ou ele fala pro irmão dele assim, cara, agora que o pai tá melhorando, vamos lá no Barrão pra eu conhecer lá, ver como é que tá, matar a saudade. Juro pra você, Giovana, o irmão dele falou assim, o que é Barrão? Ele falou,